Estamos iniciando uma nova série de mensagem que vai focar todo o capítulo 11 de Hebreus. O nome da série, como nós já temos ciência do que é o assunto de Hebreus 11, é Heróis da Fé. Vamos estudar sobre os heróis da fé descritos aqui em Hebreus capítulo 11. E eu vou fazer a leitura apenas do versículo 1 e do versículo 2. Hebreus 11, versículo 1 e versículo 2 também foram os versículos que nós acabamos de ler. São os versículos que nós estamos memorizando para o mês de janeiro e fevereiro. Então, Hebreus 11, 1 e 2, nós lemos assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesta tarde em que a Tua igreja está reunida, está junta para poder ouvir a tua palavra, que o Senhor Deus fale por meio dela, por meio desse novo estudo que estamos inaugurando hoje, em Hebreus capítulo 11, que o Senhor, através desse estudo, Deus, o Senhor possa fortalecer o nosso coração, agir de tal maneira, através dele, em que nós podemos, Senhor, ter a nossa fé mais trabalhada, aperfeiçoada e pronta, Senhor, para que possamos então continuar nossa caminhada cristã, nossa jornada até chegar à cidade celestial. Ser conosco, Deus, ser com cada um aqui, age, Deus, no coração para que possa haver quebrantamento, arrependimento ao longo deste estudo, para que o Senhor nos mantenha, Deus, perseverantes, pois este é o tema e o assunto principal do livro de Hebreus, no que diz respeito a nós, a nossa atitude diante daquilo que nós estamos lendo aqui em Hebreus. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, irmãos, não vamos, de fato, entrar em Hebreus 11, né? De fato, ali, entrando nesses versículos que eu acabei de ler, mas eu queria dar um panorama, um contexto do que se refere aqui a Hebreus, o livro de Hebreus como um todo, e até essa parte aqui em que o seu escritor chega e aborda sobre os heróis da fé no capítulo 11. Alguém me disse certa vez que o Novo Testamento nos ajuda a como chegarmos à fé em Cristo, né? Porque o Novo Testamento, a mensagem principal é o Evangelho, é as boas novas, o anúncio das boas novas. Claro que tem outros assuntos ali em volta, mas o assunto principal do Novo Testamento é exatamente pregar sobre a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, né? O Evangelho. E o Antigo Testamento, se o Novo Testamento nos ensina como chegar a essa fé, o Antigo Testamento nos ensina como então viver pela fé, né? Viver de fato pela fé. Por quê? Porque as histórias que estão aqui em Hebreus 11 são histórias que realmente exigiram muita fé. Não somente fé, no seu sentido ali simples e normal, mas exigiram que as pessoas perseverassem. E nós vamos aprender que a perseverança é um resultado do aperfeiçoamento da fé. A perseverança, ela não vem do nada, ela não surge assim, ela não é algo que está estranho da fé, mas ela podemos dizer assim, vou dizer com todas as formas, é uma evolução da fé. Nós podemos somente viver perseverantes se nós primeiramente temos essa fé aperfeiçoada em nós, certo? Então, para isso a gente precisa entender o que está acontecendo aqui em Hebreus, para que a gente possa chegar a entender o que é essa perseverança que estes heróis da fé, como nós vamos ver, eles tiveram durante o tempo da sua vida. Então, a carta dos Hebreus já começa endereçando ou dizendo para quem é o destinatário, né? Para os hebreus, né? Essa carta era chamada aos hebreus.
Depois, claro, ali na compilação do cânon, ela ficou ali como sendo chamada de Hebreus. Mas ela leva este nome por ser repleta de referências à história e à religião judaica. Então a gente vai ver ali uma série de palavras, de termos, de atos que aconteciam no tempo de Israel, certo? Principalmente coisas com relação ao templo, né, aos sacrifícios e tudo mais. E essa carta ela vai ser destinada à comunidade de cristãos de origem judaica. Então, por quê? Porque o nome da carta é Hebreus, né, como Romanos. Né? Romanos não está endereçada a judeus, mas aos cidadãos, aos crentes que estavam na cidade de Roma. Assim também, né, os hebreus aqui se referem aos cristãos de origem judaica, de origem hebreia. E nós vamos ver isso lá no início, no capítulo 1, versículos 1 e 2, quando fica claro que o destinatário dessa carta são estes hebreus, esses cristãos que têm origem hebraica, né, que saíram do judaísmo e vieram para o cristianismo. Versículos 1 e 2 nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Note que o escritor ele já começa aqui enfatizando, né? Tendo Deus falado de muitas maneiras, né? Outrora, ele falou aos pais. Né? Nenhum gentil ia falar isso, né? Ninguém que não era um judeu iria falar isso. Por quê? Porque aos pais aqui eles se referem aos patriarcas, né? E os profetas se referem aos profetas do Antigo Testamento. Então essa carta aqui, ela é escrita, ao que tudo indica, por alguém que era um judeu cristão, que é convertido, né? Um salvo realmente em Jesus Cristo. E a pergunta é, pastor, quem é o escritor da carta de Hebreus? Alguém sabe aqui? Né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Essa é a carta em que não há mencionado o escritor nela, certo? A única coisa que sabemos é que não foi Timóteo que escreveu essa carta, porque lá em Hebreus 13, versículo 23, Timóteo é citado que Timóteo havia saído da prisão. Então não foi ele, né? A gente sabe que não foi ele, é o único da sua lista que você pode excluir que não foi, certo? Mas alguns pensam que é Paulo, outros pensam que é Apolo, outros pensam que até outra pessoa que não é citada muitas vezes ali em Atos ou nas cartas paulinas ou pedrinas, mas a questão é que a aceitação do cânon dessa carta, né, foi evidenciado desde cedo entre a comunidade dos cristãos. Então eles atestaram que essa carta ela vinha de fato de alguém que era um cristão salvo em Cristo e era inspirada por Deus, certo? Note que naquela época, como era que eles avaliavam as cartas que eram ou não inspiradas, né? Um dos motivos era a perseguição. Quanto mais a perseguição era intensa, então mais as pessoas elas guardavam as cartas que eram importantes e que eram inspiradas por Deus. Por quê? Porque no momento de perseguição, o que geralmente o inimigo faz, né? Invadia a casa dos crentes, matavam os crentes e destruíam tudo que tinha na casa ali. Então os escritos, né, para que não fossem propagados e divulgados. Então muitos cristãos, ao saberem que iriam ser mortos e tinham pedaços ou partes, né, de cartas ou epístolas completas, então eles escondiam elas, eles guardavam elas, e com isso houve a preservação do cânon, a preservação daquelas cartas que efetivamente eram inspiradas por Deus. Essa é uma das formas de se reconhecer o cânon. Então, desde cedo, houve essa aceitação pelos crentes a respeito da carta de Hebreus, apesar de não ter o seu escritor. E estima-se que essa carta ela foi escrita entre os anos de 67 a 69. Lembra da escola bíblica que a gente falou lá na semana passada, né? Ou retrasada? Nós falamos que foi exatamente nessa época, 67 a 69, que existia, quem era o imperador nessa época era Nero. Então a maior perseguição, a maior incidência de perseguição que a igreja passou naqueles tempos foi exatamente neste momento aqui da escrita da carta.
E uma das razões do porquê que essa carta foi escrita nessa época, ao que tudo indica, é que além de haver uma centena de declarações aqui, ou melhor, uma dezena de citações sobre o funcionamento do serviço sacrificial no templo, isso indica que é alguém que estava vivendo e vendo que o templo estava construído ainda, né? Então, de certa maneira, essa carta foi escrita nessa época. Por quê? Porque no ano 70 o templo foi destruído. Então, ao que tudo indica, ela tinha que ser escrita antes, porque ele vai citar coisas do templo que alguém que viveu pós a queda do templo não iria citar, certo? E o segundo fato é porque a gente pode observar, como eu falei, uma grande perseguição aos crentes daquela época. Então essa carta ela também aponta para uma grande perseguição que estava acontecendo, e por conta disso a gente entende, né, que ela foi escrita nessa época, que foi a época de maior perseguição, ou uma das épocas de maior perseguição dentro ali do tempo do Novo Testamento, certo? Então, o problema que nós temos nessa carta, porque todas as cartas que o Paulo, Pedro ou outros irmãos escreveram, tinham um problema, né? Quando você escreve uma carta para alguém, você escreve para relatar alguma coisa, certo? E geralmente essas coisas elas apontam para problemas, para situações, né, talvez na vida do outro, ou você conta o seu problema, ou você vai ajudar o outro no outro problema, né? Então naquela época não existia o WhatsApp, em que você conversava sobre o seu problema ou o problema do outro ali na troca de mensagem. Existia carta, certo? Então a carta era o meio de comunicação. Então a Hebreus é uma carta que ela tem um problema a ser tratado. E o problema é que diante dessa intensificação da perseguição, como eu tinha falado, esses irmãos judeus salvos em Cristo, eles estavam sendo tentados a abandonar a fé e a retornar para o judaísmo. Então esse é o problema. O problema é que não é nem a perseguição. Note que o autor de Hebreus ele nem vai falar sobre que o problema é a perseguição. O problema, na verdade, é a tentativa de minar a fé daqueles cristãos para que eles voltassem à sua antiga vida. Se você ler toda a carta, você vai ver que em nenhum momento ele vai falar assim: irmãos, orem para que a perseguição pare. Pelo contrário, fala assim: irmãos, fiquem firmes mesmo em meio à perseguição, porque isso é necessário. É a vontade de Deus para que vocês alcancem a promessa. Então você já tem uma nova visão, né? Do que é a carta de Hebreus. É só o início. E na tentativa então de fazer com que esses nossos irmãos eles desistissem da fé, os falsos mestres eles estavam tentando os hebreus a deixarem a sua identificação com Cristo. Ou seja, eles estavam dizendo que Cristo era um mero anjo, Cristo era um mero homem, Cristo era somente um doido que surgiu e fez um alvoroço, mas que tudo aquilo passaria porque os romanos, né, estavam praticamente destruindo todos os crentes. E na verdade, quanto mais eles perseguiam os crentes e mais matavam, mais surgia crentes, né? Como diz até mesmo um daquela época, que a semente, né, o sangue dos mártires é a semente, né, da igreja, do crescimento da igreja. Então, quanto mais perseguição, mais crentes estavam surgindo. Então, muitos cristãos hebreus, que a princípio se declararam salvos, eles estavam abandonando a fé. E aqui nós consideramos esses como apóstatas. Pessoas que abraçam a fé por um tempo, que se achegam para a fé por um tempo, mas depois, quando vem a coisa piorar, né? Ou o contrário, até quando às vezes busca a Deus quando tudo está mal. Aí quando as coisas começam a melhorar, aí corre, né, de Deus, né? Tem dois tipos de pessoas, né? Dois tipos de apóstata. Aquele apóstata que quando tudo está ruim busca a Deus, e quando vai até Deus, Deus até abençoa, cuida, a igreja até ajuda, mas depois corre. E você tem um outro tipo de apóstata, que é quando tudo está bem, né? Aí chega até Deus, mas quando tudo piora na vida, quando vem as lutas, as provas, aí corre, por que não? Porque esse Deus não está cuidando de mim, está me deixando na prova, né?
São visões totalmente erradas. Então, tinham esses tipos de pessoas naquela época dos hebreus ali, certo? Então, esses saíram, mas os verdadeiros salvos, eles estavam sendo tentados, eles estavam sendo provados. Imagine você sofrendo, e alguém chega do seu lado e fala assim: mas onde está o teu Deus que está te deixando nesse sofrimento? Né? Você está ali firme, forte com Deus, mesmo passando pela prova, sofrendo, mas chega alguém do seu lado e fala assim: olha, cadê Deus aí? Cadê esse Cristo que você prega fazer algo na sua vida? Né? Então, era o que? As armadilhas, né? Os dardos de Satanás, para tentar eles a deixarem a fé. Então é para esses aqui que exatamente o autor de Hebreus está escrevendo, certo? Ele está escrevendo, falando para esses verdadeiros crentes. Então o propósito dessa carta é mostrar aos hebreus, que aqueles cristãos ali, né, de origem judaica, que Cristo era superior a todas as coisas. Cristo é superior a todas as coisas. E ao reconhecer isso, os cristãos tinham um motivo superior para viver e lidar com as dificuldades da vida. Irmãos, esse é o segredo. Você quer um segredo que já não vai ser mais segredo se eu contar para você? Né? O segredo é esse. Né? Não sei porque as pessoas falam assim: posso contar um segredo, né, em público? Né? Não é segredo, né? Um fato, você quer saber um fato? O fato é esse: quando Cristo ele for superior na sua vida, você vai olhar as dificuldades com outros olhos. É isso que o resumo. Se você não lesse a carta de Hebreus, mas eu quero que você leia, tá? Não vai só pelo que o pastor fala, porque Deus quer falar muitas mais coisas do que eu estou dizendo aqui à sua vida. Mas a frase principal é isso: Cristo é superior a todas as coisas. E quando Cristo é superior em nossa vida, nós enxergamos a vida de outra maneira. E os hebreus exatamente precisavam disso. Os cristãos precisavam exatamente de ouvir isso. Por quê? Porque se eles não estivessem com a sua mente, com seus olhos em Cristo, eles iriam o quê? Cair. Não é à toa que em Hebreus 12 nós vamos ver o escritor de Hebreus falando o quê? Olhando firmemente para autor e consumador de nossa fé. Olhando para Cristo. Então ele está dizendo: olha, olhem para Cristo, Cristo é superior a tudo. Ah, mas eu estou com esse problema. Cristo é superior a esse problema. Ah, mas eu estou com aquela dificuldade. Cristo é superior a essa dificuldade. Ah, mas eu estou com uma doença. Ah, mas Cristo é superior a essa doença. Ah, mas acabou, agora tudo. Perdi o emprego, mas Cristo é superior. Perdi a igreja, mas Cristo é superior, né? O templo, né? O dinheiro se foi, pastor, e agora, né? Mas Cristo é superior. Cristo está acima de tudo, Ele é superior a tudo. Cristo é superior aos anjos, aos profetas do Antigo Testamento, a Moisés, a lei, a antiga aliança, ao sacerdócio, ao tabernáculo, a todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Cristo é superior a tudo. E este era o problema deles. Eles estavam querendo olhar: não, é melhor mesmo fazer aquele sacrifício lá para Deus, né? Matar os bichinhos, fazer tudo aquilo. Por quê? Porque fazendo isso eu não tenho problema. Ser cristão é o problema, porque se eu falo que eu sou cristão e que eu prego a Cristo, então querem me matar. Então, é mais confortável ali, matar o bichinho e ficar quieto na minha aí, né? Então, irmãos, aprenda, você foi chamado por Deus para morrer. Você não entendeu que ser cristão é isso? Você não entendeu que ainda ser cristão é exatamente isso? É você morrer. Morrer para você e viver para Deus. É isso que é ser crente. Agora, se você pensa que ser crente é você colocar uma roupa, sentar aqui, cantar um hino, tocar um violão, né? Dar um glória a Deus e um aleluia, ir para casa e viver a sua vida normalmente todos os dias, isso não é ser crente. Isso é ser como os judeus religiosos faziam, a mesma coisa. Vou lá no templo, sacrifico um animal, lá. Mas você não é chamado para isso. Você não é chamado para você ouvir um sermão, dizer amém e voltar para sua casa. Você é chamado por Deus para que você possa de fato testemunhar desse que deu a vida por você e que também te chama a você dar a sua vida por Ele. Então eles não estavam compreendendo isso.
Eles precisavam crescer, avançar na fé. Eles tinham a fé em Cristo, claro, mas eles precisavam a mais. Não adianta você ser só salvo. Claro, para entrar no céu, basta isso, com certeza. Mas a questão é que, para você viver essa vida cristã, até o dia em que Deus te chamar, você precisa de mais. Você precisa de avançar. Você precisa de crescer em perseverança diante desse Deus. Então, a morte de Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. E por isso Jesus revela em Deus o novo e mais completo caminho para viver. Abre lá em Hebreus 10. Hebreus 10 vai nos apontar para isso. Hebreus 10 vai nos apontar para isso. Hebreus 10, 19 a 23. Nós vamos ler assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Note que a maneira como o escritor de Hebreus vai falar na sua carta é algo que ele usa palavras muito fortes. Intrepidez de entrar no Santo. Ninguém, como um judeu, tinha essa intrepidez de entrar no Santo dos Santos. Ninguém. Por quê? Porque aquele local era um local que quem entrasse de qualquer jeito, e quem quer que fosse, a não ser o sacerdote, morreria. O sumo sacerdote. E aqui ele fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Nós só podemos entrar pelo sangue de Jesus. Aí nós temos a intrepidez. Ele fala: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua morte. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele fala aí: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você vai sempre parar e ler Hebreus e vai ver que ele está usando essas palavras: guardemos firmes, conservemos, Ele fala de esperança, ele fala de confissão, de consagração. Por quê? Porque ele quer trazer essa ideia de que o crente precisa fazer isso. Não basta só saber que Cristo salva, mas você tem que experimentar salvação todos os dias na sua vida, perseverando nessa fé. E é isso que vai manter a nossa fé forte, não uma fé morta. Porque com a fé morta a gente não vai para frente. Com a fé morta os problemas vão ser superiores. Com a fé em Cristo, você sabe: não, Cristo me salvou, Cristo é o meu Redentor, Cristo me salvou, eu vou para o céu. Mas aí você vê o problema do lado e você fala assim: não, mas Cristo não é capaz de resolver isso aqui. Não, isso aqui não. Então que fé é essa? Que fé é essa que te leva para o céu, mas não resolve o seu problema aqui? Que fé é essa que te leva para o céu, mas não é capaz desse Deus também cuidar dessas coisas aqui? Então é para isso que os irmãos, o autor de Hebreus está chamando a atenção desses irmãos aqui. E mesmo apesar da maior perseguição, o escritor de Hebreus, ele deseja que os cristãos guardem a confissão da fé sem vacilar, por meio de duas atitudes. Então, se você descer mais agora, Hebreus 10, 24 e 25, você vai ver que como é que você então vai guardar essa fé. Como é que você vai guardar firme a confissão da esperança sem vacilar e depois receber essa promessa daquele que é fiel. Aí ele vai falar aqui através de duas atitudes. Versículo 24, nós temos a primeira: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É assim que nós, primeiramente, a primeira atitude aqui prática, é o que? É praticar o amor por meio das boas obras. Ele fala: consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, eu vou guardar firme a minha confissão se eu o quê? Praticar exatamente o que essa confissão diz. Certo? O que Cristo fez? Ele te salvou, mas como foi essa salvação? João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então foi através do amor de Deus que você foi salvo, e eu fui salvo, todos nós fomos salvos. E é por meio desse amor que nós também temos que continuar testemunhando desse amor, através da prática das boas obras uns para com os outros. Como Gálatas 5,13 fala:
Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Mas também há uma segunda prática aqui, uma segunda atitude que nós devemos seguir, que está no versículo 25, para que possamos guardar firme a nossa confissão. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então a segunda atitude aqui é a prática da congregação para a edificação. Ele está falando assim, olha, não é somente praticar o amor, servir uns aos outros em amor, mas vocês também têm que se reunir, para que vocês se edifiquem uns aos outros, porque ele fala aqui, não deixemos de congregar para o quê? Para que façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, como agora eu estou fazendo uma admoestação, né? A gente pensa com essa palavra com sentido ruim, né? Mas não é no sentido bom, é no sentido de chamar a atenção, de trazer um ensino, certo? Então é necessário que isso aqui aconteça, porque se isso não acontece, a igreja também não avança, a igreja também não guarda firme a sua confissão. Se ela não ouve, se ela não aprende, se ela não pratica as boas obras em amor, ela não vai guardar firme a sua confissão. É isso que ele está dizendo. E ele fala que tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia que é o dia da nossa redenção. E todos os dias, na igreja de Cristo, né? Cada vez que a igreja vira mais um dia, amanhã e depois de amanhã, é mais um dia que nós estamos se aproximando desse dia. Quando o autor de Hebreus escreve aqui, ele nem sabe que vai ter 2000 anos pela frente ainda, né? Até esse dia chegar. E como nós também não sabemos quando é que esse dia chega, mas aqui fala que é até esse dia, é até esse momento. Quanto mais que o dia está chegando, eu não sei quando, mas eu vou continuar fazendo isso. Irmãos, a carta de Hebreus então tem por objetivo conduzir o povo de Deus por meio do deserto. Porque nós estamos no deserto, não estamos? Estamos no deserto. Esse mundo aqui é um deserto. Ele pode ser um deserto montado num cenário bonito, cheio de luz, cheio de brilho, cheio de música, né? Cheio de pessoas na rua, mas é um deserto. É um deserto espiritual. São pessoas que vivem as suas vidas tão focadas em qualquer coisa a não ser Deus, que elas vivem de forma aloprada por ele. E elas não têm aquilo que nós temos. Então nós estamos exatamente caminhando por um caminho oposto ao delas. Nós estamos caminhando por um deserto para alcançarmos o descanso, que é a terra prometida por Deus, que é a eternidade. E é isso, se você voltar mais um pouco, capítulo 4 vai dizer, capítulo 4, versículos 10 e 11, nos diz o seguinte. Capítulo 4, 10 e 11 vai nos dizer o seguinte: portanto, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus as suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de obediência. E aí, de desobediência, obrigado. E aqui nós vemos, irmãos, o chamado, uma exortação que o escritor de Hebreus faz a todos aqueles que estavam dizendo que eram cristãos, né, em meio a essa perseguição. Porque ele diz aqui que o verdadeiro descanso é por intermédio de Jesus Cristo. Quando aquele povo de Israel entrou na terra prometida, né, eles entraram, mas aquele descanso foi temporário, porque logo eles morreram, né? Mas o descanso que Deus promete é algo que, mesmo que nós morramos, nós vamos ter vida. É um descanso diferente. É um descanso que efetivamente nós teremos. E de fato, aqueles que participam hoje, que estão salvos em Cristo, já participam desse descanso. Só está esperando o momento de fato acontecer. De fato que a gente entra na glória e descansa ali realmente pela eternidade. Mas no versículo 11, note que ele fala o seguinte: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. E a palavra aqui, esforcemo-nos, do qual nós somos chamados a exercer, não diz respeito a uma ação direta,
ou de obras para merecermos a salvação. Não é isso, certo? Mas a perseverança aqui diz respeito a perseverar em Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque a perseverança do cristão nos é garantida por Deus. Mas, mesmo que nos é garantida por Deus, nós devemos exercitá-la. O esforço aqui é exatamente esse. É o esforço por perseverar. É o esforço por continuar. Nós, como cristãos, nós temos a fé em Cristo. Mas o galgar nessa fé, o avançar nessa fé, depende de cada um de nós. Claro que Deus nos ajuda. Claro que Deus está ao nosso lado. Mas vai exigir, na santificação progressiva, que você também se esforce para isso. Que você também fala assim, não, eu tenho a fé, eu tenho que desenvolver essa fé. Isso é o que fica marcado onde? Filipenses 2, 12 e 13. Lá você vai ver as duas coisas. A ação do homem e a ação de Deus na fé. Nesse crescimento da fé. Filipenses 2, 12 e 13 vai nos dizer: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele fala o quê? De desenvolver a salvação. Claro que não para o quê? Obter essa salvação, mas desenvolver no sentido de que alguém que já é salvo, agora vai crescendo, vai avançando, vai, né, fazendo como vai na academia, né? Então você vai se enchendo de músculos da fé para aguentar as lutas que virão na sua frente. E aí note que o versículo 13 ele fala: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então as duas coisas estão ali. Deus quer, Deus está te dando as coisas, Deus está te dando as ferramentas para que você avance na fé. Mas isso vai te exigir que você também faça isso, que você desenvolva também. Não é só assim, Deus, cuida de mim, do meu coração, resolve isso para mim, e eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Não, pelo contrário. Você vai orar a Deus, você vai pedir a Deus: Senhor, me ajuda a enfrentar essa batalha. E você vai lá e pega e vai, e batalha. Era isso que eles estavam esquecendo, porque eles não estavam olhando firmemente para Cristo. Eles não estavam olhando, eu vou guardar firme a minha convicção. Eu vou de fato me consagrar a Deus. E por isso eles estavam caindo. Então aqui há um chamado à perseverança na fé. Hebreus 4, ainda, versículos 14 a 16, vai nos dizer isso. Quando ele fala: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Isso aqui é para mim, é para você. Conservar firme a minha confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele está dizendo aqui, olha, conserve firme a sua confissão, mas também se aproxime de Cristo. Porque Cristo, ele sofreu tudo o que você sofreu. Ele passou tudo o que você passou. Portanto, se achegue a Ele. Se achegue a Ele, porque achegando a Ele você vai achar graça, você vai receber misericórdia, você vai receber fôlego, você vai receber alívio para você também enfrentar as suas lutas e guardar firme a sua confissão. Essa, portanto, é a jornada da fé. A fé é a postura do povo de Deus ao perseverar em confiança rumo ao objetivo. É isso que quer dizer fé, no seu sentido completo. Não é somente crer em Cristo. Fé, eu tenho a fé, eu já criei em Cristo. Não. Fé vai muito mais além do que isso. O ato de você crer em Cristo é o começo, é o início de uma caminhada, né? Quem já leu o livro aí do O Peregrino, né? Sabe que a fé, se ele se mantiver só com aquilo que ele ouviu ali e deixou o seu fardo, ele não iria chegar até a cidade celestial. Ele precisava de mais bagagem, ele precisava de mais força. Claro que se Deus matasse ele ali, ele iria entrar, né? A salvação é pela fé, claro. Mas a questão é que na jornada ele precisava de mais fôlego, de mais ânimo, para que ele pudesse crescer. Portanto, irmãos, apesar
das duras tribulações que possam surgir ao redor do povo do Senhor. Esses sofrimentos são fundamentais para o crescimento da nossa fé em obediência ao chamado de Cristo. O escritor de Hebreus nos mostra que Cristo é superior a tudo e nos deu a maior dádiva de todas, que é a salvação. Como resposta a essa gratidão a esse Deus, somos chamados a suportar as tribulações observando a vida de Cristo. E é isso que a gente vai ver lá em Hebreus 12. Né? Se você olhar lá em Hebreus 12, eu já até citei, mas eu só citei uma parte dele. Mas Hebreus 12, a partir do verso 2, eu nem vou ler o verso 1, mas vou ler só o verso 2 e 3, ele vai nos dizer isso. Ele vai falar: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou da vergonha, né? E está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Note que ele cita o exemplo de Cristo. Olha, Cristo ele suportou tudo isso porque Cristo estava o quê? Olhando para onde? Aqui fala que Cristo estava considerando alguma coisa. O que era? A alegria que lhe estava proposta. E qual era essa alegria? O retorno do seu trabalho completo, da sua missão completa aqui na terra e do seu retorno para o Pai. Então Cristo ele estava olhando a vinda para este mundo e os sofrimentos que ele passou neste mundo como apenas um momento. E logo, logo ele estaria retornando ao Pai e para sempre com ele, eternamente ao seu lado, realizado a obra perfeita da salvação dos homens, dos quais Deus amou. Então o autor de Hebreus, o escritor, né, ele está nos chamando a isso também. Considerai a este que fez isso, para também vocês repetirem. Ou seja, nós estamos num momento, numa fase. Hoje nós suportamos tudo o que nós suportamos, por quê? Não é porque Deus vai resolver o nosso problema que a gente quer, mas é porque nós vamos para a glória. É muito maior do que eu ver Deus resolver um problema que eu acho que é o problema da minha vida. O problema da minha vida é a minha doença. O problema da minha vida é os problemas financeiros. O problema da minha vida, não, o seu problema não é esse. O seu problema é Satanás tentando você para te derrubar da fé. E você tem que lutar com essa fé que você tem, porque é através dela que você vai chegar à solução dos seus problemas, do seu problema, né? E dos demais, que é o céu. Então, se você cuida da sua vida espiritual, Mateus 6,33 vai dizer o quê? Que Deus vai cuidar das demais coisas. Então, ao invés de você olhar para os problemas aqui, olha para o problema que está aqui, que atrapalha as coisas aqui. Entendeu? O problema não é o que você está vendo. O problema não é porque me falaram isso, porque teve aquilo, porque o carro furou, porque a casa fez isso, porque estourou o cano. O problema não é esse. Isso aqui são somente situações que nos ajudam a desenvolver a nossa fé, como uma perseguição para eles. Nosso problema é que muitas vezes nós queremos sair do nosso relacionamento com Deus. O nosso problema é que temos falsos mestres, como aqueles judeus tinham lá, cristãos, que queriam detonar a fé deles toda hora. Sai daí, olha que esse Deus não está te dando nada, sai daí. Esse é o nosso problema. O nosso problema é o que está lá em Efésios 6, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, nas regiões celestiais. Esse é o nosso problema, meus irmãos. Nosso problema é esse. A gente precisa entender isso, para que a gente possa seguir adiante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Somente perceberemos a nossa grandiosa e plena recompensa eterna como cristãos, se apreciarmos a grandeza de Jesus Cristo. Cristo é a solução. Ele diz, né? Não citei já: busca o reino de Deus e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, busca Ele, né? E as tribulações são um instrumento, como eu falei, de Deus para o cristão. E é isso como o autor de Hebreus enxerga. Se você notar os versículos 4 a 6 de Hebreus 12, ele vai falar: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor,
nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Imagine esses irmãos de fé ouvindo isso, né? Mas Senhor, essas provas não foram Satanás? Aí Deus fala para ele, não, é uma disciplina de Deus. Não foi Deus que fez, Deus que promoveu a perseguição mesmo. Porque é isso que ele está falando aqui. O autor de Hebreus, ele enxerga a perseguição como vinda de Deus, como disciplina. Aí você fala assim, que coisa louca, né? Mas Deus não era só aquele Papai Noel que dava coisas boas, né? Não! Deus não é Papai Noel. Como eu tenho dito, irmãos, Deus, ele não vou dizer que não se importa, mas o que mais importa para Deus na sua vida não é as coisas que você vai obter aqui, mas é o seu coração. As coisas são demais coisas, como eu disse, mas o seu coração é o que Ele quer. Por quê? Porque no fim das contas, tudo isso aqui vai virar pó, vai virar poeira. Toda essa estrutura que nós vemos, a nossa casa, já olhou para a sua casa? Olhou para o seu carro? Olhou para a sua roupa? Tudo vai virar pó. Mas o que vai permanecer é a sua alma, ou para a eternidade com Deus, ou para a eternidade sem Deus. Por isso que você deve guardar firme a sua confissão. E para finalizar, irmãos, portanto, o escritor de Hebreus, ele deseja mostrar aos seus leitores que todos esses sofrimentos pelo nome de Deus não são coisas de agora, né? Que é o foco de Hebreus 11. No tempo da igreja primitiva até, né? Porque lembra, quando Hebreus está sendo escrito, ele está falando com os cristãos daquela época. E a pergunta que eu faço hoje, mudou? Os medos que aqueles irmãos nossos tinham naquela época, mudou hoje para os crentes de hoje? Mudou? Não. Não mudou. São os mesmos, por isso que a palavra de Deus nunca é desatualizada, né? Ela está sempre atual. Por quê? Porque ela é o manual do homem. Todo homem que nascer, né? Menino, mulher, homem, né? Criança, todo mundo vai ter que ler o manual, que é a Bíblia. Porque a Bíblia descreve aquilo que nós somos. Então nunca ela vai ficar desatualizada. Então, mas sempre ao longo da história, os servos de Deus, desde o Antigo Testamento, tiveram que exercer sua fé, que lutar, perseverar diante de muitos desafios. Então, irmãos, nunca ache que o seu problema é seu, que você foi o único a enfrentar isso, que você é o único que passou por isso, que só Deus sabe, você, o que é isso. Não, para com isso. Os outros também sabem. Outras pessoas lá atrás já passaram por isso. Salomão fala que não há nada novo debaixo do sol, nem os problemas. Os seus problemas, com certeza, pessoas lá atrás já passaram, né? Já viveram. E hoje nós podemos olhar para trás, que era o que o escritor de Hebreus queria que eles fizessem, para que nós pudéssemos olhar para como foi a vida daqueles que passaram por esses problemas, que é exatamente Hebreus 11, os heróis da fé. Os heróis da fé são aqui 16 pessoas que o escritor de Hebreus cita, que narram, que, claro, apontando para as histórias da vida deles, que mostram como eles foram fiéis a Deus em seu tempo, e como nós devemos ser fiéis em nosso tempo hoje também. A palavra heróis da fé, se você olhar, né, fala assim, poxa pastor, eu vou ler sobre os heróis da fé, mas em nenhum momento de Hebreus 11 você vai ver a palavra heróis da fé. Mas por que foi colocado, né? Alguém colocou lá como título, mas não está no texto de fato. Mas o termo que é utilizado é de fato o termo correto, porque o que é ser um herói? Ser um herói descreve alguém que, diante de um perigo ou de uma adversidade terrível, até mesmo contra a vida, manteve a sua coragem e força e venceu os desafios e, portanto, se tornou vitorioso. É isso que é ser herói. Você vai ver os filmes por aí e você vai ver que o herói sofre, né? O herói apanha. O herói muitas vezes é julgado como vilão. Todo mundo rejeita o herói, todo mundo critica o herói. O herói é maltratado, é rejeitado, mas no final das contas da história, né, ele sai como vencedor. E essa é a vida do crente. A vida do crente é exatamente essa. Você vai sofrer aqui, né? Lembra que a gente ouviu lá no estudo de Satanás, sobre a história de Satanás, né? Que Satanás não bate em cavalo morto. Então você não é um cavalo morto. Por isso que Satanás tenta você.
Porque você não é um cavalo morto, mas você é um cavalo importante para Deus, para o serviço. Você tem que estar forte para que você possa correr a corrida da fé e, portanto, chegar ao seu descanso. Então, meus irmãos, todos estes mencionados em Hebreus 11, como nós vamos ver nas próximas, foram heróis não por causa de si mesmos, mas porque a graça de Deus os manteve em sua coragem e força para perseverar na fé. E por isso eles hoje podem estar, como nós cantamos, correndo em ouro, no descanso eterno, né? Andando ao lado de Deus. Não sabemos como é isso, mas podemos imaginar o que é viver na glória com Deus. É algo surreal, né? É algo assim, você tenta imaginar, mas não consegue ainda. Você sabe que até a sua imaginação talvez nem é o que é. Que é muito mais além, né, do que a gente imagina, pensa ou imagina. Mas note, irmãos, que quando eles estiveram aqui nessa vida, conforme Hebreus 11:30, e eu termino com esse texto, Hebreus 11:39, perdão, você vai notar que eles tiveram fé, eles exerceram a sua fé, eles lutaram, mas no versículo 39 de Hebreus 11 ele vai dizer: ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Aliás, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Imagine, Deus dizer a Abraão: Abraão, sai da tua terra que eu te mostrarei uma terra para tu e tua descendência. E Abraão nunca chegou lá. E morreu, mas ele morreu falando assim: ó, meu filho, faça o que Deus mandou, que essa terra é nossa. Eu não vou estar aqui, eu vou virar pó, mas você vai ver. E o outro filho foi lá e não viu. E só depois da quinta ou sexta geração que foi que eles viram a terra, né? Mas claro que eles alcançaram por final a promessa, né? Porque no fim das contas, quando Cristo veio, tudo, né? Tudo já foi tratado e resolvido, e só estamos esperando o tempo, o juízo de Deus vir sobre a terra para todas as coisas então acontecerem, das quais Cristo já pagou e já resolveu por sua morte na cruz, né? Então, meus irmãos, nós somos chamados, por fim, para exercer a fé perseverante em Jesus Cristo, até em meio às provas. Este é o meio pelo qual os cristãos alcançarão a promessa de Deus. Esta é a ideia principal aqui de Hebreus 11. É que nós precisamos, como aqueles antigos, exercer perseverantemente esta fé em Cristo, porque é através dela que nós alcançaremos a promessa de Deus. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse início, por essa prévia do que vai ser olhar para a vida desses Teus servos do passado e buscar, Deus, neles a referência para vivermos uma fé perseverante hoje. Nos ajuda, Senhor, a batalharmos pela fé. Não deixarmos, Senhor, que Satanás nos vença, que a nossa carne, ou que o mundo, Deus, tente nos derrubar a tal ponto em que não possamos continuar numa jornada de crescimento ao Teu lado. Pelo contrário, não queremos ser crentes vazios, frágeis, dóceis, no sentido, Deus, de enxergar a maldade em nosso coração e as seduções do mundo, mas pelo contrário, nós queremos resistir, guardar, combater, nos consagrar ao Deus que deu a vida por nós. Então nos ajuda, Senhor, nessa batalha. Não é fácil, nós sabemos, mas nós temos referências de homens e mulheres que passaram pelo que nós estamos passando e obtiveram a vitória, e hoje contemplam a promessa. No nome de Cristo nós oramos. Amém.